Manifesto Terraplanista. Índice. Prefácio. Apresentação. Tópicos. Apêndices, movimentos culturais, conceito, exemplos, características, visão, missão, valores, cuidados. L. Índice. 1. Liberdade e legalidade. 2. Heliolatria, Anhanguera e as teorias do Pod. 3. Formato, idade e outros atributos da Terra e dos corpos celestes. 4. Relacionamento da ciência com a tecnologia. 5. Cientistas de todos os tempos. 6. O espaço sideral. 7. Camadas atmosféricas. 8. Camadas subterrâneas. 9. Polo Sul e Norte só existem na ficção. 10. O navio que some no horizonte. 11. Circunnavegação. 12. Gravidade. 13. Evolucionismo e datação por carbono. 14. Curvatura. 15. Experiência sensorial. 16. Globo terrestre, Blue Marble e mapas. 17. GPS, satélites, antenas, balões, cabos e cinturão de plasma. 18. Logotipo da ONU. L19. Horizonte. 20. Megaconstruções. 21. Nivelamento das águas, direção da luz e faróis marítimos. 22. Fotos e imagens falsificadas. 23. Revolução cultural de Pitágoras. 24. Manifestações culturais e modelos cosmológicos. 25. Terraplanistas bíblicos. Prefácio. Por que o manifesto terraplanista é necessário? Em diversas reportagens e em quase todos os vídeos e lives no YouTube, mesmo nas situações mais descabidas, ouvimos cada vez mais citações aleatórias contra e a favor de teses, atitudes e comportamentos relativos ao movimento Terra Plana, sendo que os terraplanistas não possuem um movimento organizado e muitos sequer admitem que seja possível ou necessário. Mediante os ataques inconsequentes que atribuem aos terraplanistas espírito fraco, teses surreais e delírios de cunho religioso, precisamos confirmar e insistir ser o assunto de domínio público desde sempre e que nunca foi refutado segundo os parâmetros da própria ciência. As religiões possuem forte base para o pensamento terraplanista, embora não façam disso sua pregação e muitas até o neguem. Mas, as escrituras apenas confirmam o que os olhos veem e poucos percebem. Falo por mim e sinto falta de elementos organizacionais nesse movimento cuja existência não passa despercebida, apesar de disperso e impessoal. Almejo um espaço de informação e crescimento dentro do que acredito estar no âmbito da teoria da Terra plana. Assim, inspirei-me a reunir ideias e publicações terraplanistas em um documento original e único, que sirva para instrução inicial e referência a leigos e iniciantes em assuntos da teoria da Terra plana. Tomamos emprestado citações de diversas épocas que trazem a percepção de planicidade da Terra. Trazemos mimos, pesquisas, testes, experimentos, eventos e outros argumentos que fortalecem essa teoria cosmológica dos povos antigos. Quem defende a liberdade de pensamento e expressão, mesmo que não esteja convencido do modelo plano ou das suas vertentes, eu convido a um debate sadio, junte-se a nós. L. Manifesto Terraplanista. Contendo os fundamentos do ideário terraplanista, 25 teses de consenso na comunidade terraplanista. Sheila Nagemperru 2021.
Apresentação considerando a liberdade constitucional de pensamento, opinião e expressão em vigor no Brasil, evidenciando o direito de formar e defender uma opinião e expressá-la por quaisquer meios, considerando a concepção de um formato plano da Terra desde épocas imemoriais em todas as sociedades humanas e fortalecendo-se o debate até nossos dias com crescente interesse popular, considerando-se a comunidade terraplanista essencialmente livre e responsável em suas concepções, crenças, conhecimentos e práticas, independentes de qualquer modelo astronômico, convencida apenas de que a Terra não é um globo. Ele considerando que os terraplanistas têm sido confundidos com teóricos da conspiração. Considerando ainda que o método científico seja, em princípio, a lógica aplicada à ciência. Por fim, considerando que a teoria heliocêntrica e outras têm predominado por muitos séculos por mero consenso, sem terem sido devidamente comprovadas, o que valoriza sobremaneira indevidamente, o status e a validade de uma teoria. Vimos nos manifestar publicamente favoráveis ao digno e justo tratamento sobre o assunto a partir dos organismos oficiais do nosso país, no que diz respeito a este conteúdo e seus defensores, e ao público interessado no assunto, sob o único critério de admitirem, meramente, a hipótese da planicidade da Terra ou a sua discussão bem como temas relacionados. Este documento é permanentemente aberto a atualizações. Visa a esclarecer alguns fundamentos da visão de mundo terraplanista e defender seu direito de assim pensar e expressar seu ponto de vista, colocando-se como célula viva no tecido cultural. A publicação explicita conceitos essenciais sobre temas demonstráveis. Não esgota as teses terraplanistas, não exige consenso publicamente evidenciado nem levanta debate sobre assuntos não listados. Pleitearmos liberdade de expressão e igualdade de tratamento. Conceito e fundamentação. Terraplanismo é um legado científico-cultural, implícito nos mapas e outros documentos antigos. Está presente em livros sagrados pelo seu contexto de registro histórico, mas não é religião, até por constar em literaturas, culturas e indivíduos monoteístas. Politeístas, panteístas e agnósticos teístas ou ateus. Trata da cosmologia dos povos antigos que nos legaram a própria civilização na qual nos inserimos. Enquadra-se na ciência empírica e naturalista por seus aspectos e práticas observáveis e replicáveis nos moldes da metodologia científica. O termo terraplanismo obtém 150.000 tópicos na pesquisa ao Google, Terra plana obtém 22 milhões, terraplanista 636.000 resultados que crescem a cada dia. Na maioria, o tratamento das questões é inadequado, precipitado, desinformado e injusto. Tudo isso é fruto e sementeira do que acontece no meio acadêmico e nos instrumentos de mídia, literatura, imprensa, meios de comunicação ao divulgar ideias quando não condizem com a origem, tradição e aplicação dos princípios da metodologia científica tal como os terraplanistas a conhecem e defendem. 25 teses de consenso. Na comunidade terraplanista. 1. Liberdade e legalidade. Terraplanistas consideram a liberdade o princípio fundamental da atividade científica e o valor maior da própria vida. Cotejam seus achados com outros terraplanistas e publicações semelhantes pelo crivo das publicações de cunho científico. Em geral, admitem os livros considerados sagrados e também apócrifos, as tradições dos povos e narrativas arqueológicas,
históricas e míticas que corroboram eventos e achados materiais e culturais. O apócrifo mais apreciado e discutido é o livro de Enoque, que trata de temas sugestivos quanto à forma da Terra e à história esquecida da humanidade. O desejo de enquadrar na legislação vigente o objeto L de estudo forma da Terra encontra paralelo na atividade científica formal quando esta pede a liberdade com direitos garantidos de manipular substâncias para fins de pesquisas, PL 2512019. 2. Heliolatria, Anhanguera e as teorias do Pod. O geocentrismo é a cosmologia dos povos antigos, aqueles povos que criaram as bases de conhecimento que ainda servem à humanidade, coisas como a escrita, a matemática, a astronomia e empreenderam tarefas como as grandes navegações e as construções megalíticas. Em termos de milênios, a teoria heliocêntrica é bem mais recente e se fundamentou em interpretações no campo teórico. Ela ainda se comporta como desde sua origem, séculos antes de Cristo. Apesar de toda a tecnologia disponível em nossos dias, apoia-se em teorias ainda mais arcaicas que um dia revolucionaram o entendimento científico e popular, produzidas sem nenhum equipamento que lhes desse respaldo. Não se expõe ao contraditório, como convém ao proceder científico. Serve-se de cálculos e suposições jamais demonstradas, publica montagens fotográficas e vídeos de estúdio que se passam por filmagens reais, insere-se em toda obra voltada ao entretenimento, esporte, educação, cultura e em todos os campos do conhecimento. Consegue agir como se fosse um fato científico cabal, não sendo mais do que consenso entre pessoas. Apologético, dogmático e prepotente como toda religião, o heliocentrismo se comporta como uma releitura tecnológica da heliolatria, essência do paganismo politeísta, que é o culto a múltiplas coisas criadas. Tão politeísta é que a única tentativa de fazer do Sol um Deus único foi a ruína do seu fiel, Akhenaton, cuja experiência durou pouco e resultou na destruição do seu reinado e da sua família. A chamada seita de Copérnico mostrasse o suprassumo da imaginação criativa somada com esoterismo e valores conflitantes com o caldo cultural prevalente no povo brasileiro. Foi preciso muita imaginação para o sábio Arquimedes. Ele atribuir aos oceanos a natureza e o comportamento da gota d'água. É preciso muita fé para essa tese ainda encontrar adeptos que admitam o voo insano desse inimaginável corpo de água girando por um impensável espaço infinito sustentado por uma improvável força chamada gravidade. Infelizmente, não se trata apenas da cosmologia. Por extensão, destaca-se na cultura nacional a naturalização dos arquétipos cruéis, injustos e devassos atribuídos a todos aqueles deuses greco-romanos que a astronomia e outras ciências homenageiam, em convívio íntimo com humanos, segundo as propaladas mitologias dos povos antigos, com poder de induzir grande mal ao nosso povo. Em vez de coibir os maus costumes, expande-se a permissividade até mesmo nos termos legais. Deuses sem nenhum caráter são constituídos em arquétipos psicológicos. Alimentando a teoria, vemos tratadas como fato científico hipóteses jamais demonstradas, miras frutos da imaginação. Terraplanistas, porém, defendem o modelo cosmológico clássico dos povos antigos, que consideram condizente com a realidade do mundo em que vivemos e facilmente demonstrável. Apresentam-no experimentalmente e devolvem ao empirismo o valor que lhe é próprio.
Estão dispostos a rever antigos postulados com base em evidências e com tecnologias atuais. Observam falta de seriedade na manutenção de dogmas instituídos no passado distante, no tempo em que não se dispunha sequer de uma lente de aumento. Rejeitam descrições de coisas que só podem estar ocorrendo em hipotéticas galáxias distantes e jamais serão provadas. Criticam gastos astronômicos em prol de buracos negros, planetas de algodão doce, as teorias do pod e mistérios da ciência em vez de fatos nas publicações científicas. Sempre encontramos publicado algo como a Terra pode estar envolvida por uma nuvem de matéria escura peluda, o tipo de informação que reputamos dispendiosa, inútil e improvável. Mistérios, muitas vezes, não passam de dogmas científicos que rejeitam evidências constrangedoras. Exemplo, não há relação dos fósseis gigantes australianos com os aborígenes atuais, o que há é o tabu chamado mistério em torno das evidências. Um exemplo mais universal, não há relação entre o barquinho que desaparece e a forma da Terra. Não há modelo matemático para a propagação de ondas bidimensionais em hipotética Terra esférica. Não há utilidade prática para a nota de rodapé inserida na NR 13.131, segundo a qual os engenheiros devem considerar a curvatura nas grandes construções. Dessa forma, o heliocentrismo ainda oferece espelhinhos e miçangas em troca de minerais preciosos. Diariamente nos ameaça com meteoros e planetas errantes, assim como a Anhanguera ameaçou incendiar os rios perante os indígenas assustados se não lhes dissem a localização das minas de ouro. Pois, assim como a heliolatria exigia sacrifícios humanos sem conta, a teoria heliocêntrica se alimenta do sangue dourado das nações, representado por dotações orçamentárias mirabolantes. 3. Formato, idade e outros atributos da Terra e dos corpos celestes. Terraplanistas descrevem a Terra como sendo jovem, plana, circular, central e estacionária, cercada por uma estrutura de gelo chamada, comumente, de borda, com 70 metros de altura, aproximadamente, e que serve de recipiente para os mares, cuja largura é desconhecida pelo fato de não mais se poder adentrar o local, uma vez que é protegido pela ONU pelo Tratado Antártico. Esse conjunto é protegido por uma cúpula ou domo, que alguns terraplanistas defendem ser apenas magnético, conforme demonstrado pela existência da ionosfera. Outros, embasando-se na Bíblia, defendem ser o domo transparente e indestrutível. Reforçando essa tese, existe o relato minucioso das operações Dominique e Fitzbover. Baseando-se nesse relato, o então chefe do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Dr. John Mack, afirmou que nada jamais poderá penetrar a cúpula de vidro. Senso comum entre eles é a tese de que a forma da Terra lembra um disco ou um prato ou uma tigela e, de modo nenhum, pode ser um globo. No modelo terraplanista, o Sol e a Lua são pequenos, estão próximos, e circulam no plano seguindo os trópicos de Câncer, Capricórnio e a linha do Equador. A altura desse giro ainda não é um consenso entre os planistas. Alguns acreditam que esse percurso ocorra a cerca de 5.000 quilômetros de altitude. Outros acreditam que eles possuam formato de disco e se movem em círculos ao redor do norte magnético, considerado pelo heliocentrismo como polo norte. Quando o Sol está sobre determinada parte do disco que forma a Terra, é dia ali. Quando não está, é noite.
O Sol pode fazer o círculo mais perto do norte magnético ou mais perto da borda de gelo, o que explicaria as diferentes estações do ano. A Terra plana também refuta o poético nascer e pôr do Sol. Esses luminares se afastam e desaparecem da vista em sentido horizontal, jamais descambam da linha do horizonte. Eles podem ser recuperados quando perseguidos com uma potente lente telescópica ou em um avião em altitude adequada. Sol e Lua não são feitos de rocha, não queimam e não sofrem desgaste. Atestam que, em qualquer modelo, a Terra sem domo seria inabitável e paradoxal. Seria como existir uma garrafa de refrigerante aberta que não perdesse o gás e, em pouco tempo, o próprio conteúdo. Não é necessário fazer uma selfie junto ao domo para demonstrar a necessidade da sua existência. Terraplanistas são unânimes quanto à existência do domo magnético, pelo menos. Uma utilidade do domo é concentração e dispersão da umidade, luz, calor, gases atmosféricos e ondas hertzianas. Têm sido mostradas imagens de antenas dirigidas à magnetosfera em busca de sinal de rádio, lembrando que nenhum vácuo pode refletir sinal, ou luz e calor nem servir de teto para vapors e gases. Torna-se necessário concluir que a existência do domo é incompatível com a questão espacial e o tumulto de satélites em seu exterior, chamado de exosfera. Outros o acreditam feito de um gelo azul especial, fundamentado em testemunho dos seus recentes descobridores. Como consta na Enciclopédia Americana de 1958. Outros, ainda, o acreditam sólido, feito em algum tipo de quartzo. 4. Relacionamento da ciência com a tecnologia. Terraplanistas pesquisam, encontram, analisam e se opõem a teses e conclusões equivocadas produzidas e aceitas ao longo dos milênios, a partir desse quesito forma da Terra. Houve cientistas bem intencionados que acertaram no método mas falharam na concepção ou na interpretação, ou, deliberadamente, distorceram seus resultados que, no entanto, ainda são dogmas e tabus. Manter esses equívocos é suplantar o conhecimento verdadeiro e afrontar a inteligência da sociedade. Terraplanistas aceitam que a imaginação seja melhor do que o conhecimento, como defende Einstein, mas como ponto de partida e fator de inovação. Toda criação nasce da imaginação, desde que venha a ser demonstrada e aplicada, saindo do patamar teórico e adentrando a realidade prática. Terraplanistas vibram com o trabalho de cientistas que identificam fatos e os estudam, produzindo conhecimento útil e replicável. Isso não torna pesquisadores em terraplanistas, mas seus resultados corroboram, muitas vezes, a cosmologia da Terra plana. Defendem que, para ser aplicável, o método científico tenha, por princípio, o caráter da lógica, a teoria se mantenha como teoria até ser demonstrada e o consenso não a transforme em fato científico, gratuitamente. Sem dúvida, o melhor teste que uma teoria pode ter é quando inventors partem de tratados científicos para materializar conceitos inovadores em tecnologias úteis. Os séculos testemunham que inventors e cientistas convivem nessa simbiose perfeita, não fosse o fato de que os cientistas ficam com a glória e os inventors ficam com os royalties. Por exemplo, radars, laser, televisores e smartphones que desfrutamos hoje, são possíveis por causa dos experimentos realizados em 1720, sobre condução elétrica. Em princípio,
Esse conhecimento resultou em diversos modelos de telégrafos. Evoluiu, em 1865, com a demonstração teórica feita pelo matemático inglês James Maxwell da existência das ondas eletromagnéticas. Só 23 anos mais tarde, em 1888, outro estudioso provaria que luz e eletricidade são a mesma coisa, já que ondas eletromagnéticas podem ser refletidas, quebradas e polarizadas da mesma forma que a luz. A evolução desse estudo prosseguiu e ainda continua. O resultado dessa soma de 3 séculos de conhecimentos foi a revolução tecnológica que desfrutamos hoje em setores bilionários, principalmente em eletroeletrônica, medicina e telecomunicações. Terraplanistas advertem que esta é a forma perfeita de validação da teoria, e não o consenso científico. Entende-se que toda teoria é provisória e sujeita à verificação, todas precisam obedecer a critérios antes de se tornarem fatos científicos. Nessa busca, pode acontecer de a teoria não funcionar ou ser revista. Assim, para a ciência, é arriscado admitir questionamentos que possam suscitar o medo do fiasco. O verdadeiro espírito científico desconhece esse receio e, portanto, é aberto a escrutínio público. Isso não tem acontecido com relação ao modelo cosmológico. 5 cientistas de todos os tempos terraplanistas baseiam suas teses em pesquisa, observação, experimentação e atualização, que consideram a única forma válida de se fazer ciência. Não se omitem ao apontar os erros em torno do formato da Terra. Seu anti-herói favorito é o antigo matemático, Eratóstenes, que ao conceber e executar sua experiência com parcos recursos, chegou à conclusão sobre o Sol ser imenso e distante, o que não condiz com a realidade visível e demonstrável. Terraplanistas admiram Tesla por sua genialidade e descobertas aplicadas. Amam as descobertas dos desbravadores do ar e do mar, como Augusta Picard, Almirante Bard e Almirante Cook, que confirmam que nosso mundo não é um globo, apoiam a ideia do domo e da borda de gelo. Muitos personagens cujos esforços comprovaram pontos importantes para a construção do modelo plano, como o estudioso do Sol, Eric P. Dollard, discípulo e sucessor de Nikola Tesla, ainda em plena atividade laboral em nossos dias. Outro marco do moderno terraplanismo é Samuel Rowbotham, de pseudônimo Parallax, que perante seus pares apresentou em 1881 a astronomia zetética. A Terra não é um globo, com, pelo menos, 200 experimentos. Dignos de nota são os precursores da moderna tecnologia, sem os quais não existiriam os recursos que se tornaram indispensáveis. Isso confirma a admiração dos terraplanistas pela ciência aplicada. Muitos deles possuem algum equipamento, muitos estudam algum fenômeno e todos se interessam pelos resultados desses estudos. Na mesma medida, existe grande rejeição a uma ciência arrogante que não se deixa questionar. 6. O espaço sideral. Do formato da Terra à existência do vácuo, das altíssimas temperaturas superiores às imensidões a partir da exosfera, do buraco negro ao perigo de rochas espaciais, todas as operações e teorias que descrevam acima da altitude limite de 120 km, a própria existência do espaço exterior e seus bilhões de anos-luz e quintilhões de galáxias são o avesso da lógica e todas as provas e argumentos são inaceitáveis para os terraplanistas por ausência de provas. Todas as evidências são forçadas ou forjadas.
Eventos e objetos não podem ser confirmados, alguns confrontam a própria física, outros são omitidos e outros, ainda, são impostos por força de propaganda e fé pública em argumentos de autoridade, ao estilo, é assim porque Eratóstenes assim o disse, ou Kepler, ou Copérnico, ou Galileu, ou tal agência espacial. 7 camadas atmosféricas. Apenas são reconhecidas 3 camadas, a troposfera que é a camada da vida, com limite em 12 km, a estratosfera, que alcança 100 km e é muito fria, e a ionosfera que é muito quente e contém a magnetosfera, a qual reverbera conteúdos via rádio que, há séculos, são emitidos de transmissores terrestres e captados de volta via antenas. 8 camadas subterrâneas. Há igual descrença com as hipotéticas e especulativas camadas subterrâneas as quais só se escavou até 12 km. A escavação precisou parar por conta do imenso calor que inutilizou as máquinas e o buraco foi lacrado. 9 polos sul e norte só existem na ficção. O que existe é o norte magnético e tudo que dele se afasta aponta para o sul, ou seja, o sul é toda a borda circular. 10 O navio não some no horizonte. O navio não descamba no horizonte. As coisas somem de vista em razão de circunstâncias ambientais e fenômenos ópticos que envolvem refração, perspectiva, densidade, dimensão, cor e brilho do objeto. A gradual ocultação da parte inferior de navios ou ilhas distantes, ainda parcialmente visíveis em suas partes superiores, atrás do horizonte, aliás, o próprio horizonte visualizado, se dá por fenômenos ópticos e não pela forma da Terra. O objeto será recuperado inteiro se o observador fizer uso de simples monóculo para longas distâncias. Não o vemos, mas ele continua lá. A perspectiva é uma das causas dessa ilusão de ótica. Se não o vemos, ou ele está mais distante do que nossos o alcança ou é porque ele afundou nas águas, não atrás de alguma curvatura. 11 Circunnavegação. Na definição terraplanista, circunnavegar a Terra é traçar um itinerário semelhante ao que foi cumprido pelo que sobrou da comitiva iniciada por Fernão de Magalhães, em 1519, e concluída em 1522. O navegador brasileiro Amir Klink. Ele também fez sua volta ao mundo em 1998, apenas bordejando a Antártica. Outra viagem parecida, só que por via aérea, foi executada em 1929 a bordo do dirigível Graf Zeppelin. Nenhuma dessas viagens refutou a Terra plana, pois nada mais fizeram do que o percurso usual nos sentidos oeste-leste ou leste-oeste. Esses percursos são semelhantes ao do Sol, da Lua e de vários fenômenos. Nada nem ninguém atravessou o gelo nos sentidos sul-norte ou norte-sul, percurso que demonstraria a realidade do globo. 12 Gravidade. A gravidade é uma lenda e a aceleração da gravidade é apenas uma teórica força intergaláctica que não corresponde ao que se define como lei da gravidade. As coisas caem pelas leis da inércia e se movem por questões como termodinâmica, densidade, flutuabilidade ou magnetismo, por sujeição às leis do movimento circular, força centrífuga e centrípeta, e tudo isso pode ser modificado com uma ou outra intervenção. 13 Evolucionismo e datação por carbono 14. Nada na Terra possui milhões de anos de existência e a datação por carbono 14 possui seiveiros opositores. Temos uma biologia que não questiona seus fundamentos,
não debate profundamente temas como a evolução das espécies, não admite as descobertas de outras ciências como história e arqueologia. Não avalia a impossibilidade da humanidade coexistir com um oceano intrinsecamente revolto e onde nenhum bioma prosperaria, se a Terra fosse esférica, giratória e sem domo, se o Sol fosse imenso e distante. 14. Curvatura. A Terra não é esférica, não voa pelo espaço, não há espaço. A Terra se mostra plana seja a que altitude se alcance, com relevos e acidentes geográficos, assim como o assoalho oceânico se mostra plano e acidentado. Ela não surgiu de uma explosão, o homem não veio do macaco, e a história é uma história. A esfericidade não pode ser percebida nem visualizada em nenhuma altitude. Terraplanistas não confiam em pesquisas herméticas, dogmáticas, não replicáveis, nem nos testemunhos de poucas pessoas, nem nos estudos realizados em outras épocas que possam ser refutados por modernos conhecimentos e equipamentos avançados. Desprezam e consideram anti-ciência as provas obtidas por meios apenas teóricos e artificiais que exigem ser aceitas apenas mediante a fé na ciência, nos resultados questionáveis e na palavra de poucos quando seus resultados divergem de testes empíricos e evidências diversas. Terraplanistas procuram lacunas nos materiais didáticos e normativos, onde têm sido detectados conteúdos inúteis não aplicáveis, autêntico exercício de fraude intelectual criadora de tabus e dogmas. Tentando inovar em todos os ramos do conhecimento e da vida, a física teórica exagera ao propor uma curva impossível aos oceanos com seus biomas, suas ondas e marés. Recentemente, foi detectada total ausência de conteúdo curricular em todos os níveis sobre a necessária planicidade do assoalho oceânico para que haja propagação de ondas previsíveis e úteis. Alterações bruscas nesse terreno e no volume das águas causam perturbações locais no formato das ondas, como se observa no Canhão de Nazaré, em Portugal. Além de particularmente deformadas, essas ondas atraem os surfistas mais ousados, especialmente quando se agigantam, no período das grandes chuvas sobre o Atlântico. Além da ausência de registro de estudo das ondas bidimensionais na hipotética Terra esférica, há muitas outras omissões e teorias confusas. O efeito Coriolis é tão tolo que facilmente passaria por uma brincadeira de criança. Não se aceita que alguém, seriamente, cientificamente, defenda a esfericidade da Terra apenas observando a direção que toma a água vazando no vaso sanitário ou na pia e até no movimento aleatório das tempestades e furacões. A variação do altímetro não prova que o avião está voando sobre uma esfera. Por último e sem esgotar o tema, nenhum engenheiro ou outro profissional aplica o desconto de curvatura constante na nota de rodapé inserida na nota técnica 13.133 da ABNT pela sua nulidade prática. Certamente, se aplicar o desconto na altura das pilastras de uma ponte, a ponte embicará inevitavelmente para o solo ou para o meio da água. 15. Experiência sensorial. Terraplanistas defendem que, não somente as leis da física, mas também nossos sentidos nos informam que a Terra é plana. Nossos sentidos não valem como prova científica, mas são os indicadores primários que temos como ponto de partida. Ou seja, se o mundo nos parece plano, há boa possibilidade de que seja plano. Acreditamos nos nossos sentidos sempre que isso for possível. Eles nos foram dados para serem úteis. Terraplanistas duvidam,
antes do que lhes pareça absurdo. 16 Globo terrestre, Blue Marble e mapas. Os terraplanistas demonstram que não há prova fotográfica da Terra esférica e que a NASA apenas aperfeiçoou o globo. Explicam como a antiga visão de mundo sucumbiu perante o esfericismo alguns séculos antes de Cristo, até mesmo propondo um modelo globular no ano 160 AC, por mãos de Cretes de Seimas. Essa concepção globular evoluiu até chegar ao modelo atual na famosa Blue Marble. Wikipédia, principal fonte de informação para milhões de pessoas, omite esses fatos e assim a descreve. Oficialmente, a NASA acredita a imagem a toda a tripulação da Apollo 17, Eugene A. Cernan, Ronald E. Evans e Harrison H. Schmitt, todos tirando fotografias durante a missão, com uma câmera Hasselblad. Posteriormente, Schmitt alega que foi o autor desta imagem famosa, embora a identidade do fotógrafo não possa ser confirmada. Infelizmente, fizeram milhares de fotos e só sobrou uma montagem sobre uma bola de isopor, modernamente trabalhada em Photoshop. O mapa mundi também contém distorções que induzem a pensar no formato esférico, mas não se confirmam na prática. Os mapas camuflam fatos geológicos como a ligação marítima entre Estados Unidos e Rússia, cujas águas territoriais chegam a criar um caminho a pé na época do congelamento. Existem projetos de ponte unindo os dois países, mas tudo o que vemos nos deixa a falsa impressão de que o Oceano Pacífico é inacessível, além de inóspito, e que a Rússia fica do outro lado do mundo. A viagem aérea entre esses dois países vizinhos é estimada em quase 6.000 quilômetros, podendo ser verificada em aplicativos que medem a distância entre cidades. Sabemos, entretanto, que a humanidade chegou ao continente americano através dessa ligação. Com tudo isso, o Oceano Pacífico torna-se propriedade particular de alguns que possuam barco ou avião próprios, enquanto a humanidade se acotovela em aeroportos lotados e rotas congestionadas. Tudo isso torna a Blue Marble e os mapas mundi meras enfeites de bibliotecas a serviço do engano e desinformação. Os atlas escolares, entretanto, informam corretamente ao descrever os cursos d'água e ao dividir os territórios em apenas duas categorias, planícies e planaltos. É tudo plano. 17 GPS, satélites, antenas, balões, cabos e cinturão de plasma. Cada antena parabólica apontada para o céu está recebendo a reflexão no cinturão eletromagnético de imagens emitidas do solo. Equipamentos acoplados a balões estratosféricos, balão-télites, complementam com 1% o trabalho dos milhares de quilômetros de cabos submarinos e subterrâneos, cabotélites, que realizam 99% das transmissões de dados, inclusive, de GPS com auxílio das antenatélites. Balões e seus equipamentos caem diariamente ao solo, felizmente, em áreas rurais. Quando um deles cai, outro sustenta a transmissão porque são muitos e viajam em fila indiana. Mesmo assim, a palavra satélite tem sido plantada nas mentes das pessoas como algo situado fora da Terra, em um lugar hipotético chamado órbita. 18 Logotipo da ONU. A Terra, para os terraplanistas, é como o logotipo da ONU. Cheia de mensagens subliminares e alegando ser mera projeção azimutal do mapa esférico, essa figura mostra um disco redondo com uma sugestiva borda branca. O Polo Norte está no centro desse disco. A borda é a Antártica, toda formada por gelo e porções de terra.
A borda desse logotipo é uma coroa de louro, indicando o reinado dessa instituição sobre todas as nações, desde a sua criação. É significativo nesse mapa expor a proximidade física entre Rússia e Estados Unidos, a realidade da borda de gelo e o verdadeiro Polo Norte. 19 Horizonte. O horizonte é um lugar que não existe, pois sempre se afasta quando avançamos ou nos elevamos. 20 Megaconstruções. As normas técnicas da ABNT sobre levantamento topográfico, NBR 13133, preconizam as condições nas quais já se devem introduzir correções para a curvatura da Terra em levantamentos topográficos. Em distâncias superiores a 100 metros, as medidas de desníveis já devem sofrer tais correções. Se a Terra fosse uma esfera, tal cuidado evitaria erros não desprezíveis em levantamentos topográficos e nas suas aplicações em variadas obras de engenharia. Tais descontos nunca foram feitos em obras de muitos quilômetros como canais, túneis, pontes, represas, cidades planejadas ou estradas. Porque a Terra é plana, tais descontos resultariam em que a ponte afundasse na água antes de atingir a margem. 21 O nivelamento das águas, a direção da luz e os faróis marítimos. Há corpos de água, como oceanos, rios ou lagos, segundo as leis naturais da física, são nivelados e servem como padrão universal de altitude terrestre. Deveriam despejar se a Terra fosse uma esfera. B. Água não faz curva, luz não faz curva. C. Se a Terra fosse uma esfera, faróis e sinalizadores seriam inúteis a longas distâncias. Os faróis mirariam no infinito e a região em volta da base permaneceria na mais densa escuridão. Do ponto de vista do navio, seus próprios faróis sempre focariam a escuridão. Se um farol é capaz de iluminar muitas milhas é porque a Terra é plana. 22 Fotos e imagens falsificadas. Terraplanistas duvidam de evidências fotográficas, porque consideram que é fácil manipular imagens. Também afirmam que as fotos divulgadas apresentam inconsistências como serem todas produzidas com lentes olho de peixe ou em Photoshop e em estúdio. Para os terraplanistas, sequer existe algo como o espaço exterior, mas existe o mar primordial, no qual a Terra é destacada apenas pelo domo que cobre não somente o céu mas também os fundamentos. Imagens autênticas existem no site da NASA, mas não são divulgadas pela mídia e só circulam dentro da bolha terraplanista, os quais também produzem seus experimentos visuais. 23 Revolução Cultural de Pitágoras. O pitagórico Filolau transformou a Terra em um corpo celeste, só com a imaginação. Essa é a base da ciência que pretendeu substituir o pensamento mágico religioso dominante até meados do século VII a VI a.C. e que nunca perdeu força. Os fundamentos filosóficos originalmente eram somente vozes aleatórias da cabeça de algum autor. Por serem absurdos e irrespondíveis, ficavam em gavetas durante décadas e séculos. Em algum momento, por antiguidade, ganhavam destaque e passavam a ser repetidas 1000 vezes e viravam verdades. Ocasionalmente, esses pseudo-fundamentos encontravam eco em outras cabeças sequiosas de reconhecimento e prestígio prontos a declarar fidelidade aos dogmas, como em qualquer religião. Deu tão certo que virou regra a imaginação superar a experimentação. De vez em quando, algum desses filósofos matemáticos cientistas ocultistas diziam coisas lúcidas como:
por exemplo, rios e mares não são deuses. Mas, ainda assim, rios, mares e todo tipo de evento geológico ou astronômico ganharam nomes de divindades, só para não perder o costume. No afã de chegar à verdade, terraplanistas apontam o mago/matemático Pitágoras com sua escola pitagórica responsáveis pela substituição do pensamento geocentrista criacionista. Filósofos que na sua maioria pertenciam a seitas esotéricas de ocultismo e magia, passaram a ser representados em gravuras segurando um globo terrestre, tal como hoje se vê em todas as produções culturais. Cada um deles, a séculos de intervalo, acrescentava um tempero novo ao caldo primordial que tomaria forma e respaldo técnico-científico no trabalho das agências espaciais e consolidando um pensamento meramente ateu e uma cosmogonia evidentemente obtusa. Esse esforço coletivo paciente ao longo de 2500 anos culminou no século XX com a divulgação massiva de fracas evidências hollywoodianas das impossíveis viagens espaciais, o que o tornou o pensamento único oficial. Para fortalecer sua perspectiva alucinada, tais pessoas se rotularam arrogantemente de filósofos ou amigos do conhecimento, lançando ao limbo inferior todas as formas de pensamento discordante. 24 manifestações culturais confrontam modelos cosmológicos. De há muito, a figura do globo terrestre é inserida em todas as produções artísticas, educacionais, propagandísticas e oficiais. Já a figura do modelo plano surge em outro tanto de produções do entretenimento, aleatoriamente. A experiência sensorial geralmente expressa o modelo plano em pinturas, mapas antigos, artigos científicos, canções e outras expressões além de representações da própria linguagem. Assim, temos um horizonte horizontal que jamais se curva, um aeroplano que tenta acreditar que trafega sobre uma atmosfera, um planeta que deveria se chamar redondeta, teorias mirabolates que sempre ocorrem no campo teórico e jamais se submetem a experimentos. 25 terraplanistas bíblicos. Esses possuem filtros que os diferenciam em relação a todos os demais terraplanistas. A mais ferrenha oposição vem dos que conhecem e defendem a Bíblia sem admitir a literalidade, os quais dão todo o crédito à narrativa heliocêntrica. Eles adotam literalmente mais de 400 referências sugestivas da planicidade e outros atributos da Terra, incluindo a crença no domo sólido cercado por água. Esses versículos perdem toda a lógica e passam a ser figurativos quando aplicados a um modelo não plano da Terra. L2. Eles comemoram o respaldo bíblico ainda mais quando correspondem a eventos observáveis e registros confirmados em outras fontes primárias. Hipóteses não confirmadas permanecem como mistérios e são respeitadas como possibilidades futuras. Nesse sentido, veem na Bíblia o mais científico de todos os livros, pois tem sido provado, testado e aprovado há milênios. 3 apontam discrepâncias entre diversas versões e adaptações do texto bíblico e observam como elas servem ao complô mundial responsável por grande parte da disseminação do erro. Criticam o modo como as modernas edições substituem palavras e inserem frases inteiras para adequá-las aos conceitos vigentes da ciência atual. Prova disso é que a expressão disco contida no original hebraico vem sendo substituída até mesmo por globo como se não fossem representações muito diferentes entre si. Embora não interesse a agnósticos e ateus,
Esse tipo de ajuste tem gerado dissensão entre os próprios intérpretes das escrituras e levado seus seguidores a se hostilizar mutuamente. Alguns recomendam que se busque o sentido verdadeiro nos originais hebraicos, disponíveis na internet. 4. Reconhecem que a Bíblia não explicita a planicidade da Terra, nem faria sentido explicitar, porque se considera que a loucura da esfera não passaria pela cabeça de ninguém, sendo ensino de homens e doutrina de demônios, resumo de religiões pagãs, insulto à inteligência da humanidade e absoluto desprezo à pessoa e à obra do Criador. Segunda, apêndices. L. Movimentos culturais. Conceito. Terraplanismo é um movimento sociocultural e científico em defesa e divulgação do modelo cosmológico clássico, natural e prevalente desde as culturas mais antigas, suméria e babilônica entre outras, que determina a Terra sendo central em relação aos astros, estacionária, plana e circular, cercada por um muro de gelo e contida em um domo transparente sólido e magnético, que a separa do espaço exterior inacessível formado pelas águas do oceano primordial. Características de movimento cultural. Um movimento cultural é uma mudança no modo como diferentes disciplinas, artísticas, científicas, filosóficas, etc., encaram o seu trabalho. É, em grande medida, uma distinção artificial, uma vez que raramente existe uma quebra radical, deliberada e consciente, antes as mudanças se processam lentamente e quase de forma inconsciente. Grosso modo, os movimentos culturais mais importantes da civilização ocidental, no presente caso, diz respeito a todos os povos e culturas e não somente a L ocidental, desde a antiguidade até aos nossos dias. Todos estes movimentos podem subdividir-se em submovimentos. A cultura ocidental é caracterizada por um conjunto de temas e tradições artísticos, filosóficos, literários e legislativos e pelo legado das civilizações celta, germânica, helênica, latina e cristã, a partir do século IV. 1. As três principais bases de formação para a cultura ocidental que temos hoje são, historicamente, o direito romano, a filosofia grega e a moral cristã. No Brasil, observa-se que o direito romano e a moral cristã juntamente ao seu modelo cosmológico têm sido sufocados pela filosofia grega e romana, em seus arquétipos e modelos, nos espaços onde se discute conhecimento. A astronomia moderna e outras ciências que dela se nutrem são o elemento mais ativo nesse processo de aculturação forçada nos séculos recentes e por todos os meios disponíveis. Faz-se necessário dar voz à parte sufocada e a tal mister nos propomos, restabelecer a harmonia saudável no seio da sociedade brasileira. A discussão da teoria da Terra plana implica em questões geopolíticas, de ciência, comunicação social, educação e cultura. Religião também. Por afetar tantos setores e interesses, adquire contornos de movimento cultural, como se segue. Ao longo dos séculos, na verdade, milênios, a teoria terraplanista sempre esteve presente de forma tímida. Nesse lembrete afixado em todas as publicações sobre o assunto, a própria Wikipédia explicita o terraplanismo como um conceito cultural primordial. Também ao definir movimento cultural, sem o incluir, e pleitearmos que o inclua. Visão terraplanistas, em geral, são mestres e discípulos uns dos outros, que sem possuir, eles mesmos,
um instrumento organizacional ou metodológico, ainda que básico, submetem à lógica e à experimentação conhecimentos milenares replicáveis em relação ao formato da Terra e temas afins, defendendo a autonomia de grupos e indivíduos para propor teorias e métodos segundo o compromisso e a responsabilidade individual no trato com as questões concernentes ao formato da Terra. L. Missão: localizar lacunas de conhecimento, promover a informação, propor valores, identificar avanços, divulgar resultados alcançados por pessoas e grupos dentro do escopo terraplanista e fazer com que o assunto seja incorporado ao conhecimento público. Valores: 1. Reconhecer o modelo cosmológico Terra plana como patrimônio cultural e material brasileiro. 2. Buscar o acesso a esse conhecimento em todos os ambientes. 3. Valorizar a importância e efeitos de se conhecer a real forma da Terra. 4. Respeitar a autonomia, economia, individualidade, crença e livre associação de pessoas e canais quanto à manutenção, temática, caráter, foro íntimo e atos da vida pública e privada. Pini 5. Ser livre para propor, tratar e divulgar temas pertinentes, exercer atividades autônomas ou vinculadas, voluntárias ou lucrativas, de ensino, pesquisa, produção e distribuição de materiais pertinentes ao tema. 6. Considerar todas as opiniões e refutações, inclusive as baseadas em tradição, entretenimento e religião por L. conterem pontos em comum e pela liberdade garantida na Constituição. 7. Priorizar os critérios da metodologia científica empírica, mesmo em temas intangíveis. 8. Conhecer o modelo plano bem como os demais modelos propostos para a forma da Terra. Cuidados: 1. Terraplanistas se precavem de adversários declarados e de oposição controlada, que são pessoas infiltradas para minar o movimento por meio de contendas e decepções. 2. Como acontece em todos os fenômenos sociais, terraplanistas se dividem informalmente em grupos de interesse, doutrina religiosa, simpatia e preferências pessoais. 3. Terraplanistas consomem produtos culturais específicos e são sujeitos a pessoas desonestas que visam somente o lucro e a fama, sem se importarem com a comunidade. 4. É estreito o caminho da comunicação para os terraplanistas. A liberdade que professam termina onde começa o direito do outro. Além de atender a toda a legislação que cobre a comunicação de massa, terraplanistas precisam conhecer e praticar zelosamente as regulamentações e recomendações das plataformas de mídia que utilizam, para evitar cancelamentos, denúncias e strikes, sem se empolgarem e sem se envolverem em laços de solidariedade, confiança e autoconfiança ilusória, mesmo que dezenas de colegas estejam fazendo a mesma coisa. Mesmo que outra pessoa esteja pedindo ajuda publicamente, ela pode estar pedindo a pessoas específicas ou de certo patamar. Essa pessoa pode sentir-se invadida, desrespeitada ou prejudicada por alguma atitude inesperada de alguém mesmo com as melhores intenções. A plataforma não hesita em suspender ou mesmo deletar um canal mediante simples denúncia. Fim.